Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, pastor Juliano. Boa tarde, irmão Rogério, irmão Stephanie, demais irmãos que estão na sala, irmãos que vão participar desse hangout conosco e que vão acabar entrando ao longo do estudo, e irmãos que vão assistir posteriormente esse estudo também. Deus abençoe a todos. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com nossos queridos irmãos. É um prazer estar aqui com todos os irmãos e ter a oportunidade de estar iniciando mais um estudo, mais um tema da Bíblia, fazendo mais um estudo com o irmão Rogério Buzzi. Vamos fazer uma oração. O pastor ora, ou o irmão Rogério Buzzi? O pastor Juliano podia orar para nós, né? Vamos orar, pastor? Sim, vamos orar. Amém. Primeiro, boa tarde aos meus amados irmãos, pastor Rogério, Marcílio, Stephanie, demais irmãos que estão na sala conosco, aqueles que vão participar. Boa tarde, um bom sábado a todos, debaixo da graça poderosa do Senhor. Vamos orar para que Deus seja abençoado no nosso hangout, para que esse estudo tenha certeza de ser algo tremendo. Amém. Pai Celeste, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esse sábado tão lindo, tão bonito. O Senhor está nos concedendo. Queremos agradecer os benefícios que Ele nos traz, porque é promessa do Senhor àqueles que obedecem às Tuas leis, os Teus mandamentos. E nós queremos, ó Deus, ser alvo deste amor, desta misericórdia. Queremos ser participante dessa bênção que o Senhor nos traz através desse dia abençoado. Amém. Pai querido, nós queremos também, nesta hora, agradecer a Ti pelo privilégio que temos de participarmos como participantes, mas especialmente como ouvintes desta palavra tão poderosa que será ministrada a partir desse exato momento, quando nós estaremos mostrando a todos aqueles que se interessam pelas verdades eternas, esse livro importante, que é o estudo do livro de Daniel, especialmente no capítulo 2, quando vamos aprender grandes verdades e ter condições de comparar o passado com o presente, para ver que a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Capacita o Teu servo, irmão Rogério, que ele seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, trazendo aos nossos ouvidos, ao nosso coração, verdades que vão não só nos dar uma visão plena da Tua vontade, do Teu querer, mas também embasamento para a nossa fé. Pai querido, abençoa a vida do Marcílio, esposa e filho, o irmão Stephanie, esposa, filhos e familiares, do irmão Rogério, seu casal de filhos, sua esposa, irmã Maria Eugênia, seus filhos, a minha pessoa, me dando humildade, sabedoria, temor no meu coração, respeito pelas Tuas coisas. Nós somos gratos a Ti por isto. Estenda esta bênção a todos aqueles que estão na sala participando, os que vão participar no futuro, ouvindo esse estudo. Pai, que os efeitos sejam alvissareiros ao coração de todos. Nós queremos colocar de uma maneira também especial a família da Cristiane Moluno, sua mamãe, a dona Wanda, seus irmãos e irmãs, a cura, a alegria que vamos dar a todos aqui nossos queridos irmãos, o resultado daquilo que o Senhor está fazendo na vida do meu Camilo. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecido, Te louvamos, Te exaltamos e abrimos essa reunião, esse hangout, na autoridade e no poder que é no Teu nome e no bendito nome do Teu Filho, nosso mediador, no nome de quem nós estamos orando. Como igreja do Senhor, agradecidos, nós dizemos amém. Amém, Pai. Amém. Assim seja. Amém.
Irmão Rogério. Bom, amados irmãos e irmãs, um bom sábado a todos. Irmão Marcílio, pastor Juliano, irmão Stefan, a irmã Cris, que está aí, a irmã Lucivane, a irmã Elaine. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que todos possamos realmente aprender com as profecias que Deus bondosamente tem deixado aos seus servos nesta terra. Vamos imediatamente para o livro de Daniel, capítulo 2. O livro de Daniel, como já falamos aqui, é a verdadeira profecia e Apocalipse é a revelação. O livro de Daniel, mais particularmente o capítulo 2, ele traz um resumo, literalmente um resumo do que ocorreria no planeta Terra, partindo do princípio dos reinos que dominariam. Então Deus aqui vai apresentar o fim dos dias baseado nos reinos que dominariam o mundo. Penso que não haveria uma forma mais espetacular de Deus poder resumir a sua profecia que não fosse dessa maneira. O livro de Apocalipse, ele vai trazer elementos que vão ilustrar o livro de Daniel, mas hoje, especificamente, nós vamos abrir em Daniel 2, como falamos, e vamos ver como foi que Deus resumiu esse sonho, né, de uma maneira que qualquer ser humano possa entender. Não é nem necessário ser um cristão para entender este sonho. Tanto que o sonho não foi dado a um cristão. Foi dado a Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, e que era um deus pagão. Era um deus que adorava, inclusive, outros deuses, né? Note que Deus aqui, então, resume no livro de Daniel, no capítulo 2, a profecia, de uma maneira que, repetimos, qualquer um que queira possa entender. É bem verdade que a partir do capítulo 7, a profecia agora toma uma conotação para os cristãos. Tanto que em Daniel 7, o sonho que é dado, já é dado para Daniel, né? Ele tem um sonho, repetimos, a partir do capítulo 7, aí a profecia começa a ser mais complexa, justamente porque ela é dada a partir daí aos cristãos. Mas aqui, o estudo que vamos ver hoje é um estudo bastante simples, e é o resumo que Deus deu para que qualquer pessoa possa compreender o que sucederia no tempo do fim. Então vamos ler... Rogério, uma parte. A oportunidade por irmão Stephanie fazer as colocações iniciais, cumprimentar os irmãos. Perdão, por favor. Boa tarde a todos. Eu não vou me estender muito, estou feliz de me reencontrar com vocês. Eu tive esses dias últimos impossibilidade de vos seguir, teve muitas coisas acontecendo na minha vida, mas é um prazer de reencontrá-los. Não vamos perder tempo com minha fala, e vamos escutar o irmão Rogério, acho que é muito mais interessante. Mas um abraço a todos, que estou com prazer de reencontrar. Só um segundo, irmãos, que a irmã Joana está me chamando. Deixa eu só ver o que ela precisa. Tudo bem, meus amados? Ô, irmã Joana. Oi, não vai ter handout, não? Paz de Deus, minha irmã. Não, já estamos iniciando, inclusive, irmã Joana. Espera aí que eu vou colocar o link aí para a irmã, tá bem? Me dê só um segundo, irmã. Manda o link para mim. Estou mandando já para a irmã, só um pouquinho. Eu quero aproveitar isso, Márcio, mandar um abraço lá para a Lucivane, viu? Tem um pessoal na sala, viu, pastor? Tá a Elaine Bastos, a Tereza, a Lucivane. Mas acho que deve ter mais irmãos assistindo, porque já tem 7 espectadores assistindo. Manda lá. Um abraço Irmã para a Joana, Elaine, recebeu aí, minha amada? para o Norival, Tereza Cristina, Veja, eu Jesus acabei de Filhos, botar ali, olha ali no seu... e para minha querida irmã Lucivane, viu? Fico feliz Basta clicar aí, ela tá estar bom, na minha irmã? sala conosco. Um Tá abraço, bom, veja, Lucivane, um qualquer abraço a problema, chame de você, novo, tá? a Julinha, a todos os irmãozinhos em Deus Barão de Cocais. Ok. Glória a Deus. Bom, eu acredito que a qualquer momento a irmã Joana deva entrar com a gente.
Então, vamos seguir com o nosso estudo. Então, eu não sei se ela está tendo alguma dificuldade, irmão Marcelo. Ela está aí, ó. Ah, já? Ok. Então, Cheguei. então tá bom. Irmã, boa tarde. Dá um boa tarde aos irmãos, por favor. Irmã Joana. Não mandou o link não, né, Marcelo? Mandou sim. Marcelo? Mandou. Mandou o link para a irmã Tereza Cristina e para a Elaine. Não, já mandei para elas. Ah, bom. Elas são Mandei, elas- bem-vindas. Essas irmãzinhas são preciosas. Mandei para mais irmãos também. Robson, Fabiano, William. Mandei para os irmãos aí. Agora à tarde eu também mandei a todos eles de novo, Marcílio, todos aqueles dos contatos, e mandei também pelo Face. Então, né, não precisamos nos preocupar, né? Deus vai trazer aqueles que tem que trazer, e ao longo, né, dos dias que vão se passando, as pessoas também terão acesso a esse estudo, que eu acredito de todo o coração, né, que é o desejo de Deus que as pessoas conheçam, né? Amém. Bom, nós falávamos, né, que o capítulo 2 de Daniel é uma profecia dada de tal forma que qualquer pessoa do mundo, inclusive, possa entender. Ela não é uma profecia complexa, ela é uma profecia, inclusive, embora com elementos simbólicos, ela é uma profecia que se interpreta basicamente pela história, ou seja, é uma profecia historicista, né? Não é uma profecia como as profecias de Apocalipse, Amós, Oséias, que são profecias puramente simbólicas, bem mais complexas, né? E mesmo de Daniel, como disse, a partir do capítulo 7, onde a gente já tem simbolismos mais complexos também, que não dependem apenas da história, mas dependem também do discernimento que somente o Espírito de Deus pode dar. Mas essa profecia, nós vamos ver que é uma profecia bastante simples, porém, não porque ela é uma profecia simples, ela não é extremamente importante. Se nós quisermos ver a importância dessa profecia, que alguém poderia dizer, mas é uma profecia de Daniel 2, uma profecia do passado, né? Para entender a importância dessa profecia, basta ler o versículo 28 do mesmo capítulo 2, falando sobre esta profecia. Capítulo 2, versículo 28, mostra a importância dessa profecia para nós nos dias de hoje. É dito o seguinte: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. Note bem, o que foi dado para Nabucodonosor é o que iria acontecer no fim dos dias. E aí ele começa: o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então, note aqui que Daniel já mostra a importância dessa profecia para todos nós, mostrando, né, esse ponto específico. A profecia de Daniel é uma profecia para o fim dos dias. Então, nós vamos ler a profecia agora, capítulo 2, vai demorar um pouquinho, porque é bom a gente ter uma visão geral do quadro, né? E claro que os irmãos vão poder ler isso com mais calma depois, mas é bom a gente ter um pouquinho de paciência agora para ler pelo menos boa parte do que aconteceu aqui, uma vez que para a maioria, né, esse tema não é um tema conhecido, o próprio texto é um texto obscuro para aqueles que obviamente não tiveram ainda, já não leram algumas vezes, e também para aqueles que vão nos acompanhar no futuro, né? Capítulo 2, então, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se do seu sono. Então, em primeiro lugar, não foi um sonho tão simples, tanto que o espírito de Nabucodonosor se perturbou, ou seja, ele entendeu a importância daquilo. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei aqui foi específico. Eu quero que chamem os astrólogos, eu quero que chamem os magos, os encantadores, os caldeus são os religiosos, eu quero que chamem aqui todos os profetas, todos aqueles que se dizem profetas, todos aqueles que se dizem
apóstolos, enfim, todos aqueles que são religiosos. Quero que chame aqui os mágicos, quero que chame aqui os que leem horóscopo, quero que chame, da mesma forma que hoje os reis fazem. Os reis hoje, né, consultam os necromantes, consultam todo esse povo aí. O rei, naquela época, uma vez que nada há de novo debaixo do sol, o rei também faz isso. Só que o rei é específico. Veja que ele diz, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. O rei queria que eles viessem e dissessem o que o rei sonhou. O rei não queria interpretação apenas. Veja o que ele diz. E os caldeus, os religiosos, né, os religiosos que seriam hoje, disseram ao rei em Síria: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então, eles sabiam que o rei havia pedido, né, que contasse o sonho para o rei. Mas eles chegam e dizem: diz o sonho aos teus servos e vamos te dar a interpretação. Claro, qualquer um é capaz de arriscar uma interpretação, né? Então, era muito mais fácil para eles tentar enganar o rei. Mas note o que o rei diz. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? O que eu sonhei, né, ele está dizendo, eu esqueci, me escapou. Se me não fizerdes saber o sonho e a interpretação, vocês serão despedaçados e as vossas casas serão feitas um monte só. Ou seja, vou destruir não só vocês, mas toda a casa de vocês. Filho, mãe, pai, quem tiver lá da família de vocês, eu vou acabar com todos. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Então, o rei havia sonhado, sabia que o sonho era muito importante, porque se perturbou o espírito dele, porém ele esqueceu do sonho, esqueceu o que era. E ele agora, para que ele tivesse certeza de que esses homens iriam dar a interpretação correta, provavelmente o rei já estava desconfiado que estava sendo enganado, assim como muitas pessoas hoje nas igrejas estão começando a desconfiar que estão sendo enganadas. Muitos dos reis, os presidentes, estão desconfiados que estão sendo enganados, mas Deus está permitindo que, por enquanto, o inimigo continue com o seu engano. Chegará um momento que, né, o grande chamado de Deus a sair de Babilônia atingirá a todos, e agora as pessoas tomarão a sua decisão, né? Aqui, repetimos sempre, irmãos, nós vamos mesclando a verdade presente com a verdade do passado, para que os irmãos entendam sempre a premissa do Senhor. Nada há de novo debaixo do sol. Versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebam muito bem que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vocês veem que o que eu sonhei, eu esqueci. Ou seja, o rei já havia dito: olha, o que eu sonhei me escapou, eu não sei. Né? 9. Por consequência, se vocês não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vocês prepararam palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, digam-me o sonho, para que eu entenda que vocês me podem dar a interpretação. Irmãos, certamente o rei Nabucodonosor aqui já estava desconfiado, como dissemos, e por alguma razão agora ele dá um checkmate, né? Isso vai acontecer no futuro, as pessoas estão despertando, estão vendo que estão sendo enganadas, estão vendo que, inclusive em profecias, né, os pastores não estão sabendo dar interpretação de nada, e vai chegar um momento que eles vão buscar o correto, eles vão querer saber, e eles vão perceber que todo esse tempo eles receberam palavras mentirosas e foram enganados. Deus dará, inclusive, sonhos para as pessoas, e as pessoas, inclusive governantes, terão sonhos, e esses caldeus, esses religiosos de hoje, os astrólogos, eles não serão capazes de interpretar e não serão capazes, obviamente, de saber o que o rei sonhou. Porém, né, Deus terá levantado novamente, né, os seus servos que farão esse trabalho. Responderam, versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo ou caldeu, porque por quanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Claro, eram adoradores de outros deuses, então, né,
Por isso aqui também a questão do plural, né? Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Obviamente, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles haviam sido levados cativos como sábios também. Então, eles entrariam nesse decreto de morte, né? Porém, vamos ver o que ocorre. Então, o rei muito se irou e enfureceu, ordenou que matasse os sábios de Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisada e, notem a palavrinha aqui, prudentemente, nós já falamos bastante sobre isso, os servos de Deus, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre essa casa, nada está por acaso na palavra de Deus. Daniel usa de prudência aqui, para que o Arioque não se sentisse ofendido por alguma razão, uma vez que havia uma ordem por parte do rei. Ele diz então que a ele, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Nós temos falado, inclusive, aqui sobre a necessidade de oração conjunta. A gente falou aqui, por exemplo, irmãos, vamos orar de forma conjunta, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Daniel poderia pura e simplesmente ter feito um pacto de jejum com Deus, mas não, ele vai, além disso, ele vem e vai conversar com os seus irmãos. Pedi para te orar e ninguém levou a sério. Hoje ninguém orou hora nenhuma pelo coisa. Então... Não estou fechando. Não, está aqui. Eu te botando aqui. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Note agora, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Note que o assunto aqui era sobre os reinos. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual lhe fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Beltesazar era o nome que Nabucodonosor deu a Daniel conforme os seus deuses. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Note que o rei ainda quer saber o sonho e a interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, note aqui o primeiro dom, a primeira qualidade que todo verdadeiro servo de Deus tem que ter. Diz ele, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Agora nota o que ele diz. Mas há um Deus nos céus, ou seja, Daniel não toma para si essa sabedoria, ele diz, há um Deus nos céus, o rei adorava vários deuses, ele já inicia dando o louvor a quem de direito. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois,
fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Vejam bem, repetimos de novo para aqueles que não estavam aqui na sala ainda. Há um Deus no céu que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. Então, esta visão, este sonho que foi dado aqui, digo visão porque foi dado a Daniel também, numa visão da noite, como um sonho, este sonho que foi dado ao rei Nabucodonosor tinha um objetivo: mostrar o fim dos dias. Não, obviamente, somente a Nabucodonosor, porque ficou registrado para nós, obviamente, mas a todos aqueles que, de fato, estudam, né, e querem aprender com a palavra de Deus. Então, ele começa imediatamente no versículo 29 a explicar ao rei. Só esperar que o irmão Marcílio, por favor, coloque o versículo 28, 2:28, isso mesmo. Obrigado, irmão Marcílio, porque esse texto é fundamental. É ele quem fundamenta essa doutrina para a nossa época, tá? Então, está aí, né, o que acabamos de dizer. Aí ele começa, note que Deus não apenas dá o sonho para Daniel e a interpretação. Deus, inclusive, antecipa e diz, inclusive, onde o rei estava. Isso não é um texto qualquer. Nós leríamos, como diz ali, estando tu, rei, na tua cama, né? E alguém leria isso e diria, bom, mas é lógico que ele estava na cama, né? Não, o texto aqui diz, estando tu, rei, na tua cama. Ou seja, Deus mostrou, inclusive, onde o rei estava. O rei não só tinha, o rei Nabucodonosor, não só tinha vários locais de refúgio, onde os reis se escondiam por vezes, ou onde eles se retiravam por vezes para um descanso, ou para um deleite, mas ele tinha, inclusive, várias camas no seu palácio, e ele dormia, quando dormia com uma concubina, quando ele dormia com uma outra mulher, as camas eram preparadas antecipadamente, e sempre em camas diferentes, para que ele não pudesse, porque os reis eram sempre ameaçados de morte, então eles não ficavam literalmente na cama deles. Nesse momento, provavelmente, né, Nabucodonosor foi para a sua cama, e foi na cama dele especificamente, a cama de repouso, pura e simplesmente dele, que Deus deu esse sonho a ele. E Daniel, então, começa mostrando ao rei, inclusive, estando o rei na tua cama, rei, né? Poderia ter dito, estando o rei numa cama, estando o rei no tal local, não, na cama. Deus mostra, como dissemos, um pouco antes já, né? Para que o rei não tivesse dúvida de que Daniel realmente sabia, né, o que estava falando. Estando, ó rei, tu na tua cama, subiram os teus pensamentos. Note que Deus mostrou até o que Nabucodonosor estava pensando. Subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Então o rei já estava pensando, o que será que vai acontecer no futuro? Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que vai acontecer. 30. Aqui falamos da qualidade que todo servo de Deus tem que ter. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ou seja, humildade. O verdadeiro servo de Deus é humilde. Por isso Jesus, quando inicia, né, o seu sermão da montanha, ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Agora note, ele vai mostrar o que o rei sonhou. E lembrem-se sempre, o que você vê, o que você sonha, as profecias, quando são dadas numa visão, são dadas em algo que você vê, mas não é o que você deve entender. O que você vê, repito, não é o que você deve entender. Aquilo que foi visto, deve Deus interpretar para você, para que você possa entender. Por isso as profecias são dadas em simbolismos. Foi visto uma mulher sentada sobre uma besta, cor de escarlate, essa mulher estava sobre as águas, etc, etc, etc. Obviamente, né, essa mulher prostituta, como Apocalipse 17, ou a besta de Apocalipse 13, né, ou a besta de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, a besta que foi da terra, que tinha 2 chifres, etc, etc. Não é para você entender como uma besta, mas é para você entender que aquele simbolismo significa algo
que Deus vai te mostrar no tempo certo, né, e da forma certa. Então, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Né? Irmão Marcílio, não sei se pode colocar para nós a estátua do que o rei estava vendo, a primeira imagem. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então é mostrado uma estátua enorme, era uma vista terrível, né? Nós podemos ter uma ideia aí do que o rei viu. Era uma estátua realmente muito grande, e era dessa forma que está aparecendo a figura aí, né? A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, algumas versões dizem bronze ou metal, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, prestem bastante atenção, amados irmãos e irmãs, que é importante que a gente tente visualizar e gravar na nossa mente o que foi visto, certo? Notem que Nabucodonosor viu isso, mas foi retirado dele essa visão. Seja por que razão tenha sido, né, nós não podemos nos dar ao luxo de perder essa visão na nossa mente. Ela tem que ficar gravada, porque isso é uma profecia. Deus deu isso. E Deus, obviamente, quando te dá uma imagem, quer que você grave no teu coração isso, porque tem importância, né? Há uma razão pela qual isso foi dado. Então, repetimos, né? A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, rei, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então ele está vendo a estátua, de repente vem uma pedra que não saiu de mão nenhuma, essa pedra vem, bate no pé, né? É declarado claramente que foi batido no pé. Tudo aqui tem uma razão. Normalmente, quando você tenta derrubar uma pessoa grande, como foi Davi e Golias, Davi atirou a pedra na testa de Golias para poder derrubá-lo. Mas aqui a profecia mostra, e Daniel já conhecia essa história, obviamente, mas aqui está sendo mostrada que a pedra feriu no pé. Então há uma razão para isso também, né? No pé de ferro, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do estio, ou seja, né, aquilo como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, uma vez visualizado, né, o que foi o sonho, no versículo 36 agora é dito: este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Então, Daniel agora já conseguiu mostrar ao rei que ele era capaz de interpretar, não ele, mas Deus. Ele já disse, há um Deus no céu que revela os segredos, e agora o rei está perfeitamente à vontade para aceitar a interpretação, porque Daniel acabou de dizer para o rei o que ele sonhou. Nenhuma para não aceitar a interpretação. É assim que Deus prepara o caminho, né, para que tanto o rei, quanto qualquer ímpio, quanto qualquer pessoa que não creia em Deus hoje, possa aceitar
a interpretação dessa profecia ou desta visão ou sonho que foi dado. Então, versículo 37 agora. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, note uma coisa interessante aqui. A cabeça, na Bíblia, cabeça é rei de reis. Cabeça significa liderança. Por isso, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é rei de reis de fato. E ele é o cabeça da igreja. Certo? Agora, note que nesta estátua é mostrado aqui. Tu és a cabeça de ouro. Então, o que significava a cabeça de ouro desta estátua? Significava o próprio rei Nabucodonosor. Não houve e não haverá no mundo um reino igual ao de Nabucodonosor. Repetimos, não houve, não haverá um reino igual ao dele. Esse reino foi simbolizado pela cabeça de ouro. Muito dinheiro, riquíssimo, de um poderio absurdo. Assim foi o reinado de Nabucodonosor. E, seguindo, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, não. Depois de ti, rei, se levantará outro reino inferior ao teu. Note que nós temos uma cabeça de ouro, e imediatamente o minério que se apresenta é a prata, mostrando que inferior ao ouro, obviamente. E um terceiro reino de cobre ou metal, dizem algumas versões, ou ainda outras versões dizem bronze, não importa, é o mesmo caso. Ainda um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. E o quarto reino, veja que ele vai dando características de cada um dos reinos. Primeiro, cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro, por quê? Rei de reis, não haverá um rei como tu. Segundo, se levantará outro e basta dizer inferior ao teu, ou seja, o que sucederá ao teu reino será um reino inferior ao teu. O terceiro reino ele terá domínio sobre toda a terra. Né? Mostrando que esse reino seria um reino que teria poderio em vastidão. Ele alcançaria locais que Nabucodonosor não alcançou. O seu poderio não estaria tanto fixado em dinheiro, em ouro, em prata, mas seria alcance. E o quarto reino será forte como ferro. Então, o quarto reino teria como grande marco a força. E, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Uma diferença aqui básica do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha, inclusive, Daniel ali, e Ananias, Azarias e Misael, simplesmente porque ele, quando conquistava um reino, ele levava o que havia de melhor. Roma não foi assim. Roma, por exemplo, era um reino, e o quarto reino era apresentado como um reino que simplesmente acabaria com tudo. Roma não levava cativos, eles destruíam tudo. Por onde passavam, eles iam destruindo. Mas note até aqui o que é apresentado. 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui é apresentado o quinto reino. Note, inclusive,
muitos historiadores, incluindo a Igreja Adventista, que é uma igreja historicista, que tem uma compreensão boa dessa profecia, nunca entrou na questão do quinto reino. Mas note, quanto ao que viste, note que ele fala, né? Tu és a cabeça de ouro, primeiro reino. Depois de ti se levantará outro reino, segundo reino. E um terceiro reino de metal, terceiro reino. E o quarto reino será forte como ferro, quarto reino. E quanto ao que viste dos pés, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Então, aparece aqui um quinto reino, que, repito, a maioria dos historicistas, a maioria dos estudiosos, nunca considerou. Agora é dito, versículo 42. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. O versículo 44 creio para todos nós, o versículo mais importante nos nossos dias, uma vez que é o que vivemos hoje. Mas nos dias desses reis, que reis? Os reis simbolizados pelo ferro e pelo barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de acontecer depois disso, certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, aqui, Daniel mostrou o sonho ao rei, e ele, depois de mostrar o sonho ao rei, ele dá, pistas de o que aconteceria. Eu queria pedir ao Marcílio que, por favor, se pode, coloque a segunda figura para nós, irmão Marcílio, e nós vamos entrar agora, na história para ver o que aconteceu, e entendendo o que aconteceu, como orou o pastor Juliano no começo, entendendo o que aconteceu no passado, entender o que vai acontecer no futuro. Então, vejam lá. Isso tem que ficar bem gravado na mente da gente. Isso é importante que se grave. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e abdômen de bronze, pernas de ferro, testa de ferro e barro. Então nós temos um reino ouro, outro reino prata, outro reino bronze, outro reino ferro, outro reino ferro e barro, e mais um reino que é a pedra. Note que são apresentados aqui vários minerais, cada um representando reinos e incluindo a pedra, que é o último reino que esse mundo veria. Claro que, como disse, batendo no pé, ferro e barro misturado ali, ela bate exatamente no pé, mostrando que seria no momento destes reis que Deus estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Próxima imagem, por favor, irmão Marcílio, se puder. A próxima imagem vai mostrar esta sequência. Notem, primeiro reino, Nabucodonosor, que era, tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor e o reinado da Babilônia compõem o primeiro reino. O versículo 39 diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. É curioso, irmãos, que muitas pessoas não aceitam que o próximo reino seria o reino da Medopérsia. Obviamente, a Contra-Reforma, o jesuitismo, criou outros reinos nesse meio para poder desviar o foco da palavra de Deus. Mas, por favor, vejam o que diz Daniel, capítulo 5, versículo 1. Daniel 5, versículo 1. Diz,
o rei Belsazar era neto de Nabucodonosor. Deus havia dito que depois do reino de Nabucodonosor, se ergueria um outro reino, se levantará outro reino, e limitou-se a dizer inferior ao teu. Por quê? Porque não precisava dizer mais nada nesse momento. Porque a própria profecia bíblica se encarregaria de mostrar qual seria esse reino. Capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, como dissemos, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, fizeram uma festa. Nessa festa eles trazem os sagrados vasos de Jerusalém, que Babilônia havia trazido de Jerusalém. Enquanto eles estão nessa festa, bebendo inclusive vinho, que era uma bebida impura para as questões sagradas de Deus, era um vinho fermentado, era o suco de uva fermentado, era vinho literalmente, que embriaga. Deus nunca permitiu que o vinho que embriagasse, que as bebidas entorpecentes pudessem entrar nos vasos sagrados do Senhor, mas Belsazar faz isso, e Belsazar não era inocente, porque ele conhecia a história de Nabucodonosor, conhecia toda a história de Nabucodonosor, que inclusive havia tido um sonho depois. Nabucodonosor, num primeiro momento, aceitou a história, mas depois ele não aceitou mais, mandou fazer uma estátua toda de ouro, tentando mostrar que o reino dele jamais passaria, se rebelou contra Deus, e finalmente um dia ele está no parapeito do seu palácio e diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu braço, pelo meu poder. Mas ele já havia tido de Daniel a interpretação: Deus é quem coloca reis e Deus quem tira reis. Ele sabia disso, no entanto, ele não aceitou, fez, como dissemos, essa estátua, inclusive lançou na fornalha aqueles que estavam junto com Daniel, porque não quiseram adorar aquela estátua. Nabucodonosor sabia tudo isso. Ao não aceitar, Deus então faz com que ele se torne como uma besta do campo. Ele passa 7 anos se alimentando como um animal do campo, mas finalmente ele volta ao reino, e toda essa história foi conhecida. Nabucodonosor se converteu ao Deus dos céus, finalmente, e Belsazar conhecia toda essa história. Mesmo conhecendo toda essa história, ele vai e pega os vasos sagrados de Deus. Quando ele faz isso, Deus imediatamente tira o reino de Belsazar. No versículo 28, mostra o que aconteceu. Enquanto eles estavam ali, aparece uma mão, escreve na parede do castelo, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ninguém conseguia de novo. Isso, finalmente, Daniel vem e diz, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Foi achado em falta por quê? Porque ele conhecia. Se fosse ignorante, não teria sido achado em falta. Mas ele não era ignorante. Então, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Veja que o reino não foi simplesmente entregue, foi dividido. Foi dado para 2 povos, os medos e os persas. Os medos e os persas se uniram para poder derrubar Babilônia. E note que fantástico como a Bíblia precisa. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, deu-se aos medos e os persas, ou seja, que a Medo-Pérsia é o reino que vem depois de Babilônia, é bíblico, não precisa nem buscar história. Então, é até absurdo como algumas pessoas possam não aceitar esta interpretação profética, uma vez que a própria Bíblia traz ela, Finalmente, dividido foi o teu reino, deu-se aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse em Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o 3º dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, Dario, note, por isso a Medo-Pérsia, inicia o reinado com Medo, que era Dario o Medo, inicia com ele, e depois, o reinado passa para Ciro, o persa. Então, Dario o Medo, e depois Ciro o persa. Foram esses 2 reis que se uniram e cada um teve o seu tempo de domínio. Então, o segundo elemento, obviamente, o que simboliza a prata, os braços e o peito de prata, é a Medo-Pérsia.
O versículo 40 de Daniel 2, versículo 39 de Daniel 2, diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, vimos que é a Medo-Pérsia, e um terceiro reino de cobre, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um terceiro reino, então, é apresentado aqui, como tendo elemento bronze, cobre ou metal. E que reino seria esse? Vamos deixar que a própria Bíblia responda também. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, responde. 8, vamos ler o versículo 3 a 5 primeiro. Vamos ver uma outra visão que é dada, essa visão é dada a Daniel. Daniel 8, vamos ler então, para ficar mais claro, né? O 8, 1 a 5. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, acontecendo quando vi que estava na cidadela de Susana, província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Notem aqui, capítulo 3, o versículo 3 de Daniel 8 diz: levantei os meus olhos, e eis que um carneiro estava diante do rio, tinha 2 pontas. Na Bíblia, pontas ou chifres é poder, certo? Pontas ou chifres é poder, né? Um animal usa o chifre para se defender, é onde está o poder dele, né? Então, aqui é dito que esse carneiro tinha 2 pontas, e as 2 eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Por quê? Simbolizando os medos e os persas. E diz aqui 2 pontas. Essas 2 pontas é porque esse carneiro, simbolizando a nação dos medo-persas, aqui constituída, era representada por um que era mais alto, que era exatamente o Dario, que era o mais forte. E só que o que acontece? As 2 pontas eram altas, os 2 eram fortes, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Por quê? Dario o Medo e Ciro o Persa eram 2 reis muito fortes na época. Só que o que aconteceu? Eu não sei se estão, parece que estão dizendo aqui que tem retorno com 2 vozes. Eu realmente não sei, a minha está fechada aqui a segunda, tá? Apenas verifique aí se pode ter alguém que está com alguma coisa mais aberta. Bom, então, nós vemos que os 2 eram fortes, os 2 eram poderosos, mas Ciro era mais poderoso do que Dario. Mas por alguma razão, Dario foi o que primeiro subiu. Note que as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último, ou seja, Ciro, que era mais forte, que o reinado da Pérsia era mais forte que o reinado dos Medos, porém, Ciro passou a dominar depois. Primeiro foi realmente o Medo, Dario, que dominou. Enfim, aí o versículo 5, mostrando, né, a nação dos Medos e dos Persas, através dessa forma, é dito que no versículo 5, 8:5, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, note aí, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Se as 2 pontas do carneiro eram o rei Dario e o rei Ciro, obviamente que esta ponta notável do bode também era um rei. O bode representa uma outra nação, e a ponta notável representa um rei que de alguma forma seria notável. Vamos ver então, agora, vamos ler o versículo 20 e 21 de Daniel 8, para ver o que significa. 20 e 21.
aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Note de novo aqui, inclusive na ordem, né? Ciro, como falamos, persa, subiu por último, foi o que governou por último. Primeiro foi Dario o Medo. Por isso, a Bíblia, inclusive na ordem, ela está correta. Mas o bode peludo, versículo 21, é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, né, nós já temos a resposta aqui. Se puder colocar de novo a imagem para nós, irmão Marcílio, por favor, que aí as pessoas podem ir acompanhando. Então, nós temos até aqui na profecia que o irmão Maia Carmo está dizendo que está interessado, mas não está conseguindo entender. Está pedindo para verificar o que pode estar acontecendo. Os irmãos também estão tendo retorno, irmãos? Para mim é que não, viu? Está muito bom. Está bem claro, né, irmão Juliano? Obrigado, pastor Juliano. Bom, irmão Maia Carmo, perdão, eu realmente não sei o que dizer, irmão. Nós vamos ter que continuar, porque realmente nós temos que pensar nos outros também, né? Que amanhã depois estarão seguindo com a gente, né? Quem sabe depois o irmão Maia Carmo pode ver no YouTube, né? E talvez não haja essa interferência. Vamos orar para que isso ocorra. Bom, até aqui nós temos então que a estátua que foi dada como um sonho mostrando o fim dos dias apresentou a sucessão dos reinos. Primeiro, né? A Babilônia, primeiro Babilônia, através do rei Nabucodonosor, depois a Medo-Pérsia, através dos reis Dario o Meda e Ciro o Persa, depois nós temos a Grécia, e é dito, né, voltando um pouquinho em Daniel 8, que vimos, Daniel 8, que falamos aqui, de que ele seria um rei notável, né? Vocês viram ali, a gente leu Daniel 8, 20 e 20, o versículo 3, falando da Medo-Pérsia, e daí quando fala, no versículo 5, fala que este bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e diz também que tinha uma ponta notável entre os olhos. Se vocês buscarem, inclusive na história, vocês vão ver o seguinte. Em primeiro lugar, esse bode sem tocar no chão, sem dúvida nenhuma, é a Grécia com Alexandre o Grande. Por isso, inclusive, é chamado de Alexandre o Grande, porque ele foi notável. Não haveria como passar despercebido um rei como esse. Alexandre, ele sobe ao poder aos 22 anos, morre aos 33 anos, notável, de fato um bode que não tocou no chão. Tão rápido foi o seu domínio, ele não parava. Alexandre o Grande não parava. Mal conquistava um território, já ia para cima de outro e não perdia batalhas. Foi conhecido, as pessoas amavam segui-lo porque ele não perdia batalhas. Porém, literalmente, ele cumpre isso. Ele era notável em todos os sentidos. Ou seja, né, Alexandre o Grande foi extremamente rápido, simboliza bem esse bode que sem tocar o chão, ou seja, imagine um bode numa velocidade impressionante. Nós vamos ver isso também ratificado em Daniel 7, não é o estudo hoje, mas vamos estudar Daniel 7 e vamos ver que isso bate de novo com Alexandre o Grande, e era notável. Tão notável que, como dizemos, sobe ao poder aos 22 anos, aos 33 ele morre, mas em 11 anos ele dominou o mundo numa extensão territorial que Babilônia, nem no seu maior apogeu, conseguiu. Ele foi